Boa tarde, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula de ciências. Olha, nossas últimas aulas foram no segundo bimestre, né? Criação do planeta Terra, estudo da biosfera, recursos naturais e hoje vamos estudar utilização dos recursos naturais e, claro, consequentemente, os cuidados com os recursos naturais. Desde já, peço que vocês vão pegando aí os livros de vocês, né? O livro Abrindo em Ciências, na página 292 e 293, você irá encontrar utilização dos recursos naturais e cuidado com os recursos naturais. Professor, vai ter atividade? Claro. Uma das atividades que vocês já devem saber, claro, com certeza, é estudar. Escutem o vídeo, assistam o vídeo, leiam o seu livro, porque eu vou te fazer perguntas. Eu vou te fazer perguntas mesmo. Se não responder, fica sem notas de responsabilidade. Vai ter atividade escrita, professor? Com certeza. Olha aqui, atividade na página 294 e 295. Você vai ter a primeira questão na página 294 e depois a segunda, terceira, quarta e quinta questão na página 295, ok? Agora vamos orar ao nosso Deus para a gente começar a valer. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens nos dado, ó Deus, tudo que é necessário. Através da Tua criação, ó Deus, Tu tens nos dado todo o alimento, o sol que precisamos, a chuva que cai. Que possamos entender, ó Pai, que a Tua criação ela é perfeita. E ela continua perfeita, mesmo com todo o pecado no coração humano. Que possamos entender, ó Deus, que muita coisa que acontece nessa terra não é, ó Deus, porque a Tua criação foi imperfeita, mas sim é um castigo através do pecado que nós cometemos sempre. Por isso, ó Deus, te pedimos a Tua misericórdia, cuida de nós. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, não esquecendo que vocês vão ter que estudar não só o vídeo, mas também o livro, porque eu vou estar perguntando para vocês. Em primeiro lugar, eu quero relembrar as aulas anteriores. Criação do planeta Terra. Quem criou a Terra? Deus criou tudo, e nós podemos ver isso em Gênesis 1. Esse texto de novo, professor. Esse texto de novo, porque é lindo, é maravilhoso, é perfeita a criação de Deus em Gênesis 1. E aqui, gente, nós estamos com uma continuidade. Isso aqui é um assunto só que vários subtemas, mas é um assunto só. Então, nós continuamos sim com o texto de Gênesis 1. Tudo foi criado e tudo é mantido aqui por Deus, porque Deus é misericordioso, porque nós só merecemos o pior por causa dos nossos pecados, por causa da nossa ingratidão. A partir daí, passamos para o estudo da biosfera. O que é biosfera? A biosfera é esse ambiente que Deus criou na Terra para que nós vivêssemos. Ou seja, biosfera é todo o ambiente da Terra onde há vida. É onde Deus criou e colocou tudo, todo o ambiente da Terra onde há vida. Nós vimos que dentro da biosfera existem os ecossistemas, que é a relação entre os seres vivos e não vivos em um ambiente. Ou seja, é a relação entre a criação de Deus, seres vivos e não vivos, onde elas se relacionam através de alimento, através das necessidades gerais. Aí na aula passada nós estudamos, e aí nós vamos começar aqui, recursos naturais. Na aula passada que eu coloquei aqui novamente, apenas para a gente relembrar. São todos os elementos da Terra que podem ser utilizados pelo ser vivo. Ou seja, são todos os elementos, tudo que Deus criou, que o ser vivo, ele utiliza. Tanto nós, seres humanos, como os seres vivos, como plantas, animais. São todos os recursos que a Terra oferece que podem ser utilizados. Nós vimos também que esses recursos naturais eles podem ser renováveis e não renováveis. Renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, como a água, como o sol, como o vento. Eles se renovam, eles não precisam, eles nunca acabam, eles não precisam que a gente esteja mexendo em nada para eles acontecerem. Ou seja, eles nunca acabam. Já os não renováveis são aqueles que, por causa da sua extração, eles acabam acabando. Eles não se renovam facilmente ou até mesmo nem se renovam.
Mas nós temos que lembrar que recursos naturais são todos os elementos da Terra que podem ser utilizados pelos seres vivos. E podemos dizer mais ainda através de Gênesis 1, que são todos os elementos criados por Deus para a nossa sobrevivência, para que nós possamos viver bem. Infelizmente somos irresponsáveis. Infelizmente nós somos ingratos. Infelizmente, nós não estamos cumprindo com o nosso dever de cuidar, de zelar pela criação de Deus. E por isso também sofremos, viu? Por isso também sofremos. Fomes, secas. Sofremos. A destruição florestal, ela é impactante em todo o planeta. E tudo por quê? Por causa da ganância, em busca de dinheiro, de crescimento próprio. Mas nós temos que lembrar que tudo que somos, o que tivermos, o que viermos a ser, vem de Deus. Tudo. Ok? Recursos naturais são todos os elementos criados por Deus para a utilização de seres vivos. Enfim, chegamos aqui agora no nosso assunto principal de hoje, que é utilização dos recursos naturais. Já sabemos o que são recursos naturais, já sabemos quem criou tudo, mas nós precisamos ter a responsabilidade com os recursos criados por Deus. No ensino religioso, né? Inclusive aqui, deixa eu pegar só um minutinho o livro aqui para vocês. Ó, aqui, ó, o livro de vocês de ensino religioso, fala aqui, ó, quem é o dono do mundo? Cuide da natureza. Até tem um versículo chave aqui em Provérbios 12, 11. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância, não tem juízo. Ainda continua aqui dizendo, ó gente, cuide dos animais, que também é um recurso natural. Deixa eu ver se ainda continua. Cultive e cuide a terra, que também é um recurso natural. Deixa eu ver se ainda tem, viu? Aí já entra na obra-prima da criação, que somos nós. Mas vocês podem ver que no ensino religioso vocês estão estudando a mesma coisa. E isso é maravilhoso, porque vocês até já sabem o que devem fazer. Como nós vimos, recursos naturais são todos os elementos criados por Deus para a utilização dos seres vivos e dos seres humanos, né? Então eu coloquei alguns recursos importantes aqui que todos conhecem. Professor, só são esses? Claro que não, mas esses são importantes para o nosso dia a dia, né? Então eu coloquei recursos: solo, água, sol, vegetais e animais. Aí aqui no seu livro, eu quero que você pegue e até acompanhe aí, fala o seguinte: o ser humano retira da natureza tudo aquilo de que ele precisa para a sua sobrevivência. A luz do sol, as plantas, os animais, o solo, a água e o ar. Esses elementos essenciais garantem a continuidade da vida humana na Terra. Eu estou lendo aqui. Quando Deus criou tudo isso, Deus criou para que houvesse continuidade da vida na Terra. Não esquece, a criação de Deus foi e é perfeita. Nós, através do pecado, é que estragamos. Segundo parágrafo. Ao longo da história, os povos inventaram técnicas para retirar da natureza recursos como rochas e metais e moldá-los para construir máquinas e aparelhos capazes de aproveitar a força do vento e da água para o manejo do solo, a construção de casas e transporte. Eu acho que vocês até sabem, né, que existem os recursos naturais hoje que são utilizados como fonte de energia. A água, que desenvolve a energia hidrelétrica, o sol, a energia solar, o vento, a energia eólica, e tudo isso vem de recursos naturais e as técnicas que Deus deu ao homem para que ele pudesse criar e desenvolver tudo isso. Continuando, aí aqui nós falamos, ó, a riqueza do solo, por exemplo, são explorados tanto em sua superfície, em atividades agrícolas, como em suas camadas mais profundas no subsolo, na extração de minerais como ferro, níquel e ouro. Então eu poderia dizer, qual é a importância do solo para você? O solo ele é importante porque é nele que nós plantamos, onde vem o alimento. O solo é importante porque é em cima dele que nós construímos nossas casas, né, onde nós habitamos. Mas o solo também é importante porque ele também traz riquezas.
É do solo que sai o ouro, que sai, como disse aqui, o níquel, o ferro que é tão utilizado. Ou seja, Deus criou tudo perfeitamente e aos poucos foi dando capacidade ao homem para desenvolver e utilizar cada vez mais o recurso natural. Mas infelizmente o homem não tem cuidado, o homem é ganancioso, o homem é pecaminoso e faz com que tudo venha a acabar, ser destruído. Continuando, o ar é utilizado por diversos seres vivos, que por meio da respiração retiram deles o gás oxigênio. Não é de hoje que o vento, ou seja, o ar em movimento, é aproveitado para movimentar máquinas, como o moinho de vento, o catavento e as embarcações a velas. Como vocês sabem, no passado, as navegações aconteciam principalmente com as velas, né, que é um tecido grande, e a força do vento levava as embarcações. Mas há muitos e muitos anos, os homens já utilizavam a força da água para fazer alguns movimentos. Já se utilizava o ar. Hoje em dia, eu acho que vocês devem saber que existe aqueles catavento imenso que gira e cria energia eólica. Aí logo embaixo fala: a água é fundamental para o uso doméstico, higiene e alimentação, para a agricultura e irrigação de lavouras, em vários processos industriais e como via de transporte. Além disso, ela pode ser transformada em energia. Sua força é utilizada para movimentar máquinas e gerar eletricidade nas usinas hidrelétricas. Você até vê uma foto aqui embaixo. Ou seja, a água ela é utilizada para a higiene pessoal, para a nossa alimentação, para regar o solo, regar os vegetais, mas também para gerar a maior parte da energia que nós utilizamos no Brasil, que é a energia hidrelétrica formada através da força da água, ok? Aí continua embaixo, ó. Os animais também são utilizados no dia a dia dos seres humanos, tanto como matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e roupas, quanto na alimentação, né? Os animais foram criados por Deus e também foi nos dado para a alimentação. Mas como vocês viram aqui, também são utilizados, né, algumas partes dos animais para fazer outros utensílios que são utilizados aí no dia a dia, né? As plantas também são fonte de alimento e de matéria-prima para a construção de casas, móveis, tecidos, remédios, produtos e beleza. Então, como vocês podem ver aqui, gente, tudo isso é criação de Deus. Deus nos deu os recursos naturais. Como eu falei para vocês, não são apenas esses, são vários. Aqui eu coloquei apenas o solo, a água, o sol, vegetais, animais. Mas tudo que precisamos aqui, que nós temos, foi Deus que criou. Esses são alguns recursos fundamentais. Precisamos do solo, precisamos da água, precisamos do sol, precisamos dos vegetais, precisamos dos animais. Precisamos para nos manter nessa terra. Aí eu pergunto para vocês, se nós precisamos de tudo isso, e aqui, por que não cuidamos? Essa é uma pergunta para mim, essa é uma pergunta para você. Por que não cuidamos? Você que já estudou em ensino religioso, o cuidado que devemos ter com os animais, os cuidados com os vegetais, né, com o solo, a importância dele para nossas vidas, o para que ele serve, por que devemos cuidar, porque recebemos uma ordem de Deus para zelar pela criação, recebemos uma ordem de Deus para cuidar da criação, mas infelizmente não estamos fazendo isso. E a pergunta é, por quê? Por que continuamos poluindo se nós precisamos da água? Por que estamos aí derrubando as florestas, se elas são tão importantes para a nossa alimentação e para a regulação do clima no planeta Terra? Por que estamos destruindo o solo com tanto veneno que é colocado se nós precisamos dele para produzir os alimentos? Por que não cuidamos dos nossos animais, se também precisamos dele? Como companhia até, né? Mas principalmente para a alimentação. Por que não cuidamos? E eu quero lembrar para vocês que a partir do momento que nós não zelamos pela criação de Deus, nós estamos em pecados. Nós estamos em pecado. E iremos responder por esses pecados a Deus. De verdade. Então, meus queridos, vamos lembrar que Deus criou todos os recursos naturais.
Deus nos deu todos os recursos naturais, mas Deus ordena que nós cuidemos da criação dele. A criação de Deus que nós podemos ver em Gênesis 1. Deus ordena que nós cuidemos, porque senão nós pagaremos o nosso próprio pecado, fará com que nós soframos. E esse é um castigo que nós podemos sofrer, por não cuidar da criação de Deus, por não zelar pelos recursos naturais, recursos esses que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Gente, até o ar, que eu não mudei aqui, o ar está sendo poluído, né? Motores de carros, indústrias, soltando diversas coisas no ar, poluição do ar, causando doenças para o nosso corpo. Tudo isso porque nós não cuidamos do que Deus nos deu. Nós não compramos, Deus nos deu e nós não cuidamos. Então não esquece, Deus nos deu uma ordem que foi de cuidar, zelar a criação. E se nós não fizermos, nós iremos pagar por isso. Não esquece. Utilização dos recursos naturais. Vamos ser responsáveis, tá bom? Grande abraço para vocês. Eu acredito que hoje nós estamos concluindo nessa questão do planeta Terra, a biosfera, recursos naturais. Nós estamos concluindo com os cuidados que nós devemos ter, porque Deus nos ordena e nós devemos todo respeito a Ele, tá bom? Então, só para finalizar novamente, no seu livro, tudo isso na página 292, 293, você vai responder a atividade no livro na página 294 e 295. Uma atividade bem simples, mas a principal atividade de vocês é assistir esse vídeo 1, 2, 3, quantas vezes precisar, porque eu vou te perguntar e eu vou te cobrar mesmo, sem manha, sem desculpa, porque cada um de vocês tem que estudar. Um vídeo aí com apenas 17 minutos. Não mata nem tira a vida de ninguém. É só você querer, tá bom? Deus está te dando a condição para tu crescer, para tu aprender, para tu melhorar. Então cumpra e seja responsável com isso. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau.